Olá! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós veremos sobre os tipos de rochas e tipos de solos. E vamos aprender sobre a identificação das rochas e do solo. Eu sou a professora Jéssica. Vamos lá? Então, para iniciar, a gente precisa entender o conceito de rochas e depois a gente vai entender também o conceito de solo e a classificação de cada um deles. Lembrem que a gente está estudando sobre o nosso planeta e sobre as camadas que ele é composto. Nós já vimos sobre a hidrosfera, né? Vimos as características da água. Chegou a hora da gente entender um pouquinho sobre a litosfera e entender então sobre essa camada mais sólida, né? Sobre as rochas. Então, o que seria a rocha? Quando eu falo de rocha, eu estou falando da união natural de minerais, de compostos químicos que podem ser definidos dependendo da sua composição e que podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Então, eu vou encontrar bastante elementos de rocha, rocha propriamente dita, na nossa crosta terrestre. E de acordo com sua origem, as rochas elas podem ser classificadas em alguns tipos. Ela pode ser classificada em rochas ígneas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas. A gente vai entender quais são as características de cada um desses tipos de rochas. Então, para começar, a gente vai começar um entendimento a partir das rochas ígneas ou magmáticas. Ela pode ter esses dois nomes, tá? Esse tipo de rocha, ela é chamada tanto de ígnea como magmática, como eu falei para vocês, e elas são formadas pelo resfriamento do magma. O que seria o magma? Imaginem um vulcão em erupção. Quando ele começa a sair aquela lava e aquela lava entra em contato com a superfície externa e tem aí esse choque de temperatura, eu vou ter a formação de alguns tipos de rocha, que é esse que a gente está vendo inicialmente. E aí, quando eu falo desse tipo de rocha, que é a rocha magmática, ela vai depender do local de onde o magma resfriou. Se esse resfriamento acontecer na superfície da Terra, eu vou chamar de rocha ígnea vulcânica, que é quando o magma ele extravasa, quando ele vai derramar como a lava dos vulcões e se resfria rapidamente devido à diferença de temperatura. E é como se formam, por exemplo, a pedra pómez e o basalto. Para quem não lembra, a pedra pómez ela é utilizada no dia a dia, por exemplo, para fazer a esfoliação do pé. E já as rochas ígneas plutônicas, elas vão ser formadas quando o magma se resfria lentamente, a um resfriamento então mais gradual, que ele demora mais um tempo, abaixo da superfície terrestre, como é o caso do granito. Então, se esse magma ele extravasar, se ele derramar, eu estou falando de rocha ígnea vulcânica. Agora, se ele não chega a extravasar, mas ainda assim ele sofre um resfriamento ali demorado, mas vai ter uma diferença pequena de temperatura, eu estou falando da rocha ígnea plutônica. E um outro tipo de rocha que a gente pode ter são as rochas sedimentares. Esse tipo de rocha eu encontro bastante em áreas litorais, por exemplo, tá? E são aquelas rochas que são formadas pela deposição e pelo acúmulo de diversos tipos de fragmentos, de diversos tipos de sedimentos. E esse tipo de acúmulo, esse tipo de compactação, ele não acontece num tempo muito curto. Na verdade, pode demorar aí milhões de anos. E quando eu falo da superfície do nosso planeta, quando eu falo da superfície da Terra, eu posso observar que ela é composta por bastantes sedimentos, que são partículas que podem ter vários tipos de origem. Eu tenho, por exemplo, alguns tipos de rochas presentes nos continentes, eu tenho tipos de rochas específicos nos oceanos. E esses tipos de sedimentos, esses restos, eles vão ser essenciais também para preservar e manter intacto alguns exemplares de seres vivos que já podem ter existido há muito tempo. E vai acabar, então, tendo aí o surgimento do que eu chamo de fósseis, que são restos de animais ou plantas que conseguem se manter preservados graças a essa deposição, a esses sedimentos que vão se acumulando e vão preservando, então, esses organismos que já viveram há algum tempo. Quando eu falo desse processo de fragmentação, desse processo de deposição de sedimentos, o que seria isso? Esses fragmentos, eles são formados pelo processo que recebe o nome de intemperismo. Esse nome, apesar de bastante complicado, ele é bastante fácil de entender. O que seria isso?
As rochas, elas podem sofrer ações a todo momento, ações da chuva, ação da água, né? Podem sofrer também a ação dos ventos e a ação do sol. Conforme ela vai sofrendo essa ação, em um determinado tempo, ela vai começar a se desgastar. Conforme ela vai se desgastando, vai soltando então esses sedimentos que vão sendo levados para outra área. No que eles vão sendo levados para outra área, significa que eles vão ser transportados de uma região para outra e acabam formando aí espécies de depósitos, tá? E esses fragmentos, como eu falei, eles são muito fáceis de serem carregados. Pode ser tanto pela ação dos ventos, como pela ação também da água. E um outro tipo de rocha que a gente tem, além das rochas magmáticas, das rochas sedimentares, são as rochas chamadas de metamórficas. O que seriam as rochas metamórficas? As rochas metamórficas já é um tipo que sofre transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido, como, por exemplo, as rochas magmáticas podem sofrer uma transformação e elas deixam de ser magmáticas e passam a ser chamadas de metamórficas, assim como as sedimentares, e algumas metamórficas também ainda podem sofrer novas modificações. Então, quando eu falo de metamórficas, vem daquele nome de metamorfose, pode sofrer então modificações. E quando é que essa transformação pode ocorrer? Ela pode ocorrer quando essa rocha é submetida a altas pressões, quando ela é submetida também a altas temperaturas, o que vai produzir novas texturas, novos formatos e vai alterar a composição original da rocha. Um exemplo é o mármore, muito utilizado aí na confecção de alguns materiais que são utilizados dentro da própria casa de alguns de vocês. E as rochas podem ser utilizadas também para vários meios, não somente as rochas metamórficas que podem ser utilizadas no nosso dia a dia, tá? As rochas, elas podem ser utilizadas na construção civil, podem ser utilizadas também para a confecção de pisos, para o revestimento de paredes, para fazer a confecção de tampos de pias, de banheiros, de cozinha e também calçamento de rua. Então, as rochas, elas estão presentes em todo canto, em todo ambiente que a gente olhar, dentro da nossa própria casa e fora dela, a gente pode observar muitos elementos que só foram possíveis a sua construção graças à utilização da matéria-prima que foi a rocha, tá? A pedra pómez, como eu falei, devido à sua característica de ser bastante porosa e ter uma superfície áspera e abrasiva, ela pode ser utilizada bastante para a esfoliação da pele, especialmente para a esfoliação do pé, tá? E também pode ser utilizada para o polimento de objetos. Aqui nessa imagem vocês podem observar, por exemplo, na Ilha de Páscoa, esses elementos que vocês estão vendo foram formados aí devido à modificação das rochas, esse balcão de mármore, e existem até mesmo casas que são construídas utilizando a matéria-prima das rochas, como é o exemplo dessa casa construída de xisto, que é um tipo de rocha. E quando a gente tem esse entendimento de rocha, a gente precisa entender também o que é o solo. O solo, ele nada mais é do que a transformação da camada mais superficial da crosta terrestre. Então, eu posso dizer que é o que a gente chama de terra, propriamente dito. E ele é composto de dois tipos de materiais. Eu tenho os materiais orgânicos e tenho os materiais inorgânicos. E o solo, assim como as rochas, também pode ter uma tipificação, pode ter alguns tipos, dependendo do local onde ele é encontrado, dependendo da disponibilidade de água que ele tem e dependendo do formato dos grãos com o qual ele é formado, tá? E também da quantidade de matéria orgânica e inorgânica. E o solo, ele é bastante importante para a vida no planeta Terra. O solo, ele vai apresentar algumas camadas, tá? Sendo que a camada de rocha fica lá embaixo, ou seja, lembra que eu falei do intemperismo? Que a rocha vai sofrendo a ação da água, ação do vento, da temperatura também. O que acontece? Conforme ela vai se desgastando também, ela pode se desgastar tanto que vai chegar em formatos de grãos. E esses pedaços de grão vão se acumulando e formando o solo. Tá? Então, a formação do solo não é um processo muito rápido, muito pelo contrário, é um processo gradual, demora milhões de anos para que uma quantidade mínima de solo seja formada. Então, assim como a água deve ser preservada, o solo também deve ter esse pensamento crítico,
porque demora bastante tempo para que ele possa ser formado em condições ideais, por exemplo, para que eu possa realizar plantio, tá? E quando eu falo do solo, eu vou encontrar vários tipos. Eu tenho o solo arenoso, eu posso encontrar o solo argiloso, calcário, o solo mais orgânico, depende muito da sua composição de grãos, depende se ele tem permeabilidade de água ou não. Por exemplo, se eu fizer o teste de jogar água em um solo arenoso, eu vou perceber que a água passa com bastante facilidade. Agora, em um solo argiloso, eu vou perceber que essa água ela vai ficar ali empoçada, vai demorar mais tempo para conseguir passar, justamente devido ao formato das partículas que formam esse solo. E já o solo umífero, que é o ideal para o plantio, ele consegue ter uma permeabilidade muito boa e ele consegue ser bastante utilizado aí na agricultura. Outro exemplo de solos que a gente pode ter, a gente tem o solo árido, tem o solo chamado de latossolo, temos também o solo lixiviado e o solo siltoso. Todos eles vão apresentar diferença dependendo das partículas com as quais eles são formados, dependendo da sua coloração. Percebam a diferença aí da coloração do solo árido para o solo chamado de latossolo, por exemplo. O latossolo ele tem uma cor mais alaranjada, enquanto o solo árido ele não tem praticamente coloração e ele não tem tanta água assim presente nele também, tá? E o solo ele é extremamente necessário porque o solo ele dá um sustentamento para a nossa vida, nesse solo eu posso encontrar um ecossistema. Por quê? No solo eu tenho uma quantidade muito grande de nutrientes, eu tenho seres vivos que estão vivendo diretamente naquela parte, como é o caso das minhocas, que são essenciais para fazer o quê? Elas, conforme vão se locomovendo, vão criando galerias que permitem com que o ar circule dentro do solo e a água também, auxiliando aí no processo de plantações também, tá? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos aí as questões do exercitando. Nós vimos aí muitos conceitos do que era rocha, do que era solo e por que ele é importante. Então vamos ver quais são as questões que nós temos hoje. A primeira questão nos diz o seguinte: qual a definição dada para a rocha? Já a segunda diz o seguinte: quais são os tipos de rochas que podem existir? Na terceira, eu pergunto para vocês o que é o solo? E por último, de que maneira ocorre a formação do solo? Vou aguardar que vocês consigam pensar em um pouquinho do que a gente trabalhou hoje. E aí, para fechar, o que a gente pode ter de conceitos aí importantes dessa aula de hoje? Na primeira, qual a definição dada para a rocha? A rocha nada mais é do que a união natural de vários minerais e compostos químicos definidos dependendo da sua composição, que podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Já a segunda questão que perguntava quais são os tipos de rochas que podem existir, eu tenho rochas ígneas ou magmáticas, eu tenho as rochas sedimentares e tenho as rochas metamórficas. Lembrando que quando eu falo das rochas ígneas ou magmáticas, são aquelas que vão depender do resfriamento do magma, que pode ser muito rápido ou lentamente. As sedimentares, da deposição de sedimentos, e as metamórficas são aquelas que sofreram modificações. Lembra lá da palavra metamorfose. E a terceira questão que eu perguntava para vocês, o que é o solo? O solo, ele é o resultado da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre, justamente da transformação dessa rocha, que ela vai se degradando, vai se perdendo devido à ação do vento, da água, do sol. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai ter a formação do solo. Lembrando que ele é composto de materiais orgânicos e inorgânicos. E por último, eu perguntava para vocês de que maneira ocorre a formação do solo. Justamente, é uma formação bastante lenta e que demora milhões de anos para que aconteça. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês terão mais algumas atividades na plataforma Eduque. E até a próxima aula.